Não há, tirando a citação do Flávio Joséfo, é que não há nenhuma citação mais sobre Jesus. Mas não havia naquela época de uma pessoa normal. Mas tem. Não, tem poucos. Mas pode ser burra a minha pergunta, mas existia certidão de nascimento? Como tem hoje? Não, mas Jesus nasceu em tal lugar? Não para a massa, não para o povão. Não, mas a gente teria acesso a isso? Não, a gente não tem esse tipo de coisa. Porque o povão não tinha isso. Você tem uma noção. Até uma coisa que, assim, por exemplo, nome das pessoas, pessoa do povão, assim, é fulano, filho do ciclano. Não tinha nem direito sobrenome. Do jeito que é hoje, é bem recente. Hoje, no Brasil, mais de 90% da população é alfabetizada. Naquela época, era de 1 a 3% das pessoas sabiam escrever o próprio nome. Nossa. Então, o fato de Jesus ser citado no primeiro século, depois no segundo, isso mostra que ele, sendo um homem da classe trabalhadora, que não tinha dinheiro, não tinha nenhuma posição no governo, ele ser citado, ele foi um cara especial de alguma forma. Relevante de alguma forma. Então, mas vamos lá. Qual que é a questão que você tem que entender? Jesus não é um governador, não é um rei. O Herodes, que é o Herodes o Grande, que construiu metade das coisas da época romana, que você vê em Israel, tem 13 construções gigantescas, o cara, ele era o máximo. Não tinha nenhuma prova arqueológica da existência do Herodes. Até que os caras descobriram o lugar onde ele foi sepultado, chamado Herodes. O Herodes, o grande Herodes. A gente tinha... Então, aqui que eles acharam? Acharam a garrafa de vinho do cara. Que é escrito do Herodes, Lemeler. Aí apareceu não lá. Tinha então, se perderam de Herodes o rei. Então, a arqueologia é nova, como então você não falou. Tem a prova concreta. Agora, Jesus não tem como ter deixado um palácio, porque ele não era, ele não vivia lá. Mas o que a gente tem é uma farta documentação textual. É aquela história. Em arqueologia você tem documento não textual, um anel do fulano, uma pequena inscrição de algo, ou mesmo um documento não textual. Você tem, por exemplo, o pé de alguém crucificado com um cravo enfiado e você encontra. 1968, o crucificado de Givat Hamitvar. Então você encontra. Você não vai poder dizer que aquilo ali é Jesus crucificado, mas você encontra essas coisas. Agora, você tem documentação textual. Documentação textual é o quê? Um texto razoavelmente longo, um fragmento de texto razoavelmente longo, e que você consegue mais ou menos datar, e você tem uma noção de conteúdo daquilo. Quando você vai para esses documentos textuais, e você data esses documentos textuais, e você vê a abundância de documentos textuais, fica muito difícil você dizer, esse Jesus aí nunca existiu, porque quando você imagina o cenário daquelas pessoas recebendo aqueles textos, não tem como ele... É que Jesus não pode ter sido inventado. Esse que é o problema. Também tem isso. Você do tem nada inventar. Um monte de coisa escrita sobre o cara, e aí esse cara nunca existiu. Como assim? Aí você vai analisar esses documentos, toda a pertinência dos documentos do ponto de vista da cultura, da sociedade, que, aliás, os estudos mais profundos sobre isso aconteceram nos últimos 50 anos. E o detalhe é o seguinte: o judaísmo tradicional não reconhece Jesus como a tradição cristã. E hoje você tem, por exemplo, um expert que era um gênio de mão cheia, chamado Davi Flusser, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse cara escreveu um dos melhores livros sobre Jesus que jamais foi escrito. E o que esse cara diz? Ele diz assim: Jesus foi um rabino, um indivíduo que viveu dentro do contexto judaico a vida toda, e ele nunca quis criar uma nova religião. E o que ele diz? Não tem nenhum sentido você negar a existência de Jesus. Ele não acredita nos ele não é um messiânico, cristãos, né? Ele não é um messiânico. Perto. Ele não acredita em nada da teologia cristã, da espiritualidade. Da espiritualidade, ele tem uma perspectiva judaica, e assim, em Israel, eu converso com judeus ateus. Se você falar para ele, Jesus nunca existiu, o cara dá risada. Não faz sentido. Porque todos acreditam. Porque os caras estão lá adiante, tem as peças no museu, eles têm as coisas para verem, entendeu? Agora, é claro... A questão com os judeus não é se ele existiu ou não, mas é se ele é Messias, ou não. Com os judeus, com os islâmicos também. Então, o islâmico também, ele acredita na existência de Jesus. Como um profeta. Como uma espécie de profeta. Agora, nem tudo que aparece na tradição cristã, ou nem tudo que